você quer? O que a senhora quer? Hein? Hein, senhorinha? Eu vou aproveitar esse vlog para falar um pouquinho sobre o que eu achei de O Fim da Infância, um livro que foi simplesmente incrível. E se você não está sabendo, tá rolando leituras conjuntas lá na Twitch. Na Twitch a gente só tem leituras conjuntas, então a gente acaba um livro, já começa outro, ou então acaba um livro, lê alguns contos. Está sendo uma experiência simplesmente maravilhosa. Então, se você não está sabendo, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. As lives lá acontecem segunda, quarta e sexta a partir das 22 horas e sábado a partir das 13 horas. Então, é o momento da gente ficar juntos, conversar e, como eu disse, está sendo uma experiência simplesmente incrível. O Fim da Infância é basicamente uma história de ficção científica onde a gente tem o mundo e ele é meio que invadido por algumas naves. E essas naves, elas têm os Senhores Supremos. Quem são os Senhores Supremos? Como eles são? O que eles estão fazendo na Terra? Ninguém sabe. E existe ali uma pessoa para intermediar essa comunicação, que é o Stormy Grann, e a gente vai ver algumas coisas acontecendo, algumas coisas que vão nos levar a entender um pouco mais sobre a questão desses Senhores Supremos, mas uma coisa que a humanidade preza, especialmente a Liga da Liberdade preza, é saber exatamente quem são essas pessoas, o que eles estão fazendo ali e como eles são. Essa é uma curiosidade que as pessoas têm, como eles são. E eles acabam meio que enrolando a humanidade para aparecer, mas em certo momento a gente vai entender exatamente o que eles são, ou nem tanto, talvez você vai ficar pensando exatamente sobre isso. Mas a grande questão é que o livro, ele se desenrola em torno de toda a questão da humanidade. No mundo não existe mais roubo, não existe mais pessoas passando fome, a educação acaba sendo mudada, eles acabam ajudando a implementar algo em relação à educação. Enfim, o mundo fica meio que, quando a gente percebe, estagnado. Nada aconteceu, nada mudou, o homem não descobriu mais nada, ele não visitou mais lugares fora, né, da Terra, enfim, estagnou. E aí, a gente acaba percebendo que essa história vai muito além da ficção científica. E eu confesso pra você que depois que a gente terminou de ler esse livro, eu pensei muito sobre essa história e continuo pensando até agora. Porque essa é uma história que você tem um final meio aberto, você tem um final que vai te mostrar algo, um final que talvez vá te inspirar ou até mesmo ter uma crise existencial do que você está fazendo e como você está fazendo. E isso é simplesmente incrível e ao mesmo tempo assustador. Então foi por isso que eu escolhi esse vídeo aqui especificamente para falar sobre esse livro, porque eu não sei exatamente como descrever essa história num todo. Eu acho que essa história, ela tem tantas camadas, tanta coisa acontecendo, e é com certeza aquele tipo de livro que eu pretendo reler em algum momento justamente para entender mais ou para ver se eu deixei escapar mais alguma coisa. Nós, como seres humanos, a gente sempre acredita que a gente está no topo da cadeia alimentar. E esse livro mostra exatamente o oposto, sabe? Eu não quero que esse vídeo seja basicamente uma viagem muito louca, eu só queria falar um pouco do que eu senti com esse livro, porque eu basicamente não sei exatamente como resenhá-lo, ou falar sobre as coisas e os elementos que a gente tem, porque são tantas coisas, tantas camadas. Sinceramente, eu vou pensar nesse livro pra sempre, eu acho. Essa é a sensação que eu tenho. Sim, estou toda encapuzadinha aqui porque ainda está nevando e tem que aproveitar. Aí eu vim na rua e eu vou comprar uns ingredientes para uma receita que eu vi no TikTok. Sim, TikTok. E eu vi essa receita inúmeras vezes. Aí eu pensei, por que não fazê-la? Já que é aparentemente fácil, Dia dos Namorados, e eu queria comer queijo. Aparentemente esse vlog será muito sobre comida, porque gostamos, tá frio, né? E eu fiz um macarrãozinho ontem, ficou top, amei a técnica. E agora eu vou tentar fazer um pão, mas primeiro eu tenho que arrumar a cozinha. E eu queria conversar com você sobre um livro novo que eu estou lendo, que se chama A Trança. E ele tem uma premissa bem interessante, mas antes deixa eu arrumar isso aqui tudo e já conto pra você.
Preparei o pão, se vai dar certo já é um outro processo aí, mas é que tá frio, né? Então eu não sei se a massa vai crescer, como é que esse pão vai se comportar, porque o pão tem vida própria, né? Mas sobre a trança, o livro que eu tinha mencionado pra você, ele é um livro que vai falar sobre 3 mulheres. A primeira delas é a Smita, que mora na Índia e faz parte de uma casta bem mais baixa, então ela tem um trabalho ali de tirar fezes das pessoas, o que é terrível só de você imaginar. E isso eu fui até pesquisar se existe, como é que é tudo isso. E realmente tem alguns artigos que falam sobre essa questão da casta, desse trabalho que eles têm que fazer. Enfim, ela tem uma filha que o desejo dela é não fazer com que a filha siga o mesmo caminho que ela. Então ela vai fazer de tudo para essa filha, né, aprender a ler, a escrever e tudo mais. Na Sicília tem a Julia e ela trabalha como assistente do pai numa oficina e ele acaba sofrendo um acidente e ela descobre que a oficina ali tá em ruínas. E no Canadá tem a Sarah, que tá prestes a ser promovida a chefe e tudo mais, só que ela se vê ali muito doente. A grande questão desse livro é que ele aparentemente vai falar ali sobre essas 3 mulheres lutando contra o destino final, digamos assim, delas. E o que tá me incomodando um pouco nesse livro é a questão da profundidade ali. Tá faltando uma questão de sentimento, um negócio, um sazon, sabe? Tá me faltando. Mas eu tô achando interessante a perspectiva do como a gente é apresentado toda essa história e eu pretendo terminar ele entre hoje e amanhã. E se eu conseguir terminar antes desse vlog ir ao ar, eu falo um pouco mais sobre ele. Se não, eu tento trazer resenha, eu falo sobre ele lá no Instagram. O que você preferir, você me conta aqui nos comentários, tá bom? Acho que são 10h30 da noite agora, terminei de fazer o pão, sim, ele ficou umas 8 horas ali crescendo a massa, e é justamente esse processo, você mistura tudo, não precisa sovar e ele fica com casquinha. Que saudade de pão com casquinha que não precisa sovar. Eu não terminei a trança, vou tentar terminar agora, vou tomar banho, vou comer um pão, porque vou experimentar como é que tá, né? Ficou bonito, se tá bom não sei, mas eu vou tomar banho e vou tentar terminar a trança, porém esse vídeo vai sair terça-feira. Então eu espero que você tenha gostado, espero que esse vlog tenha feito sentido e se você quiser vídeos sobre a trança ou algum outro livro, deixa aqui nos comentários. Eu espero que realmente você goste desse vlog, desse formato, que eu pretendo trazer mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!